tudo bem com você? Eu sou Raíssa Riseto, professora de língua portuguesa, e juntos, hoje, vamos aprender um pouquinho sobre como produzir verbetes. Tenho certeza de que será uma aula muito divertida. Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e às professoras que estão acompanhando a nossa aula. Essa aula é do 5º ano do Ensino Fundamental, anos iniciais, e trabalha com a habilidade planejar e produzir com certa autonomia verbetes de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto ou finalidade do texto. Agora que já passei as informações, vamos começar? Você já se perguntou se conseguimos entender tudo que uma pessoa com sotaque do sul do Brasil, por exemplo, fala sem ficar com dúvida em uma palavra ou outra? Observe esse exemplo. Tchê, a pomba fez um baita xisme no baile. Nossa, eu não consegui entender nada. E você? Bom, já que eu não consegui entender, eu pesquisei a tradução dessa frase. E olha só o que ela quer dizer. Olha, a moça arrumou uma confusão no baile. Por que será que isso acontece? O Brasil é um país muito grande, fazendo com que cada região tenha um sotaque e gírias muito particulares de cada lugar. Você sabia que aqui, no Espírito Santo, usamos algumas palavras que talvez um nordestino ou um sulista não entenda? O que você acha da gente construir juntos, na aula de hoje, um dicionário das gírias capixabas? Para isso, precisamos relembrar como é um dicionário e como ele é organizado. Os dicionários são livros que guardam o significado de palavras e expressões. Ele é organizado em verbetes e esses verbetes são apresentados na ordem alfabética. Mas você sabe o que é um verbete? Verbete é o conjunto de significados que uma palavra pode ter, como podemos observar nessa imagem aqui. Você sabia que um verbete de dicionário tem uma organização definida? Vamos aprender um pouco sobre ela. A primeira coisa que aparece em um verbete é a palavra que você vai conhecer os significados. Geralmente, ela apresenta um destaque em relação às outras, ou seja, é escrita com uma letra maior ou em negrito. Observe essa imagem. Observe que nesse verbete a palavra é apresentada dividida em sílabas. Cada ponto separa uma sílaba. E isso é muito comum nos verbetes de dicionário. Outra informação encontrada nos verbetes é a classe da palavra, ou seja, qual é a sua função e característica predominante. Assim, conseguimos descobrir se a palavra é um substantivo feminino ou masculino, por exemplo. A classe da palavra vem escrita na forma abreviada. Agora, vamos ver alguns exemplos de abreviatura das classes das palavras. Aqui, S significa substantivo. SF significa substantivo feminino. SM, substantivo masculino. PRON significa pronome. E ADJ significa adjetivo. Outra informação que encontramos no verbete é o número da acepção, ou seja, cada número desses que estamos vendo na imagem representa um significado diferente da palavra. Lembrando que todos os significados estão certos. Para decidir qual significado que você está procurando, depende da frase ou do contexto em que a palavra é usada. Então, quando você for pesquisar o significado de uma palavra, lembre-se de olhar o contexto em que a pessoa utilizou. Agora, observe esse esquema. Nele, podemos observar, de forma resumida, toda a estrutura de um verbete. Bom, agora que já aprendemos quais as informações presentes em um verbete, vamos construir o nosso dicionário de gírias?
Pesquisei algumas gírias comuns do nosso estado e olha quantas eu encontrei. Pocar, gastura, chapoca, massa e muitas outras. Eu tenho certeza que você, aí ouvindo essa aula, já lembrou de várias. Vai anotando aí no seu caderno para não esquecer. Eu espero que com a sua ajuda o nosso dicionário fique muito mais legal. Agora vamos colocar a mão na massa e montar os nossos verbetes. Na aula de hoje, vamos focar na separação silábica e nos significados das gírias. Preparados? Hora de começar! A primeira gíria que eu escolhi para montar o verbete é massa. Para começar, sabemos que, de acordo com a estrutura que estudamos, temos que apresentar a separação silábica da palavra que vamos conhecer o significado, que nesse caso é a palavra massa. Você sabe como fica a separação de massa? Pensa aí! Nesse exemplo, temos a repetição da letra S. Quando isso acontece, temos que separá-los. Veja como fica então. Massa. Treine mais uma vez com a palavra assassino. Ao falar com calma a palavra, temos a-sa-si-no. Mas devemos lembrar de separar o S repetido. Então, a forma correta é as-sa-si-no. Agora, voltando para a construção do verbete. Você conhece os significados de massa? Não? Então, vamos descobrir. Leia com atenção essas frases e tente descobrir o significado que mais combina com o contexto. Nossa! A massa dessa pizza é muito gostosa. A massa desse macarrão não ficou boa. E aí, conseguiu descobrir? Nesse contexto, a palavra massa foi usada de uma das formas mais comuns. Assim, o seu significado é alimento, mistura de farinha. O que você achou? Pode ser que você tenha escrito esse mesmo significado com outras palavras, mas não tem problema. Agora, vamos tentar encontrar mais um significado. Leia com atenção as frases. O aniversário do José foi massa. Me diverti muito. Futebol é massa. Adoro assistir aos jogos. Nessas frases, a massa foi usada como uma gíria nossa, não é? Usamos ela para falar de coisas muito legais, assim como nas frases. Então, mais um significado de massa é muito legal. Bom, eu tenho certeza que existem outros significados para essa palavra, mas vamos montar o nosso verbete com esses dois que descobrimos. Primeiro, escrevemos a palavra massa como destaque dessa forma. Agora, colocamos ao lado a separação silábica que fizemos, ficando assim. E, por fim, é hora de escrever os significados que descobrimos, enumerando cada um deles. Agora, observe o resultado final. Outra gíria muito usada aqui é o verbo pocar. Vamos construir o verbete dele? Como é a sua separação silábica?
Agora, leia com atenção essas frases e tente descobrir o significado que mais combina com o contexto. Meu sapato pocou. Meu chinelo tá quase pocando. Essa foi fácil, não é? Nessas frases, a palavra pocar foi usada com o significado de arrebentar. Vamos descobrir outro significado dessa gíria tão comum. Leia com atenção as frases. O prato caiu da minha mão e pocou todo. A tela do meu celular tá toda pocada. Deixei cair ontem. E aí, conseguiu descobrir? Nessas frases, o significado de pocar é quebrar. Agora que descobrimos 2 significados de pocar, é só montarmos o verbete, seguindo sempre a organização que estudamos. E o resultado é esse. Observamos que pocar está em destaque, seguida da sua separação silábica e de seus significados. Nossa aula está chegando ao fim e hoje aprendemos sobre verbetes. Vamos relembrar? Vimos que dicionários são livros que guardam palavras, palavras explicadas em palavras. Um verbete de dicionário tem geralmente esta forma: a palavra que vai ter o seu significado apresentado, a separação silábica e a acepção, ou seja, os significados. Na aula de hoje, começamos a montar um dicionário de gírias do nosso estado. Que tal ajudar a gente a deixá-lo ainda mais completo? Monte um verbete com uma gíria capixaba usada por você e compartilhe com a gente através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Eu tenho certeza de que vai ficar muito legal. A aula de hoje chegou ao fim, mas não esqueçam, mesmo distante, estamos juntos!